O Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor, então, a acolher a sua palavra e a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia com voi. Leitura do livro de Ben-Sirá. O Senhor criou os homens a partir da terra, e a ela de novo os faz voltar. Dotou-os de inteligência, língua e olhos, de ouvidos e de um coração para pensar. Encheu-os de saber e de inteligência, e mostrou-lhes o bem e o mal. Palavra do Senhor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. O aplauso é a resposta ao Papa Francisco. Continuamos a tratar do tema do discernimento. Na semana passada, consideramos como seu elemento indispensável o da oração, entendida como familiaridade e confidência com Deus. Oração não como papagaio, mas oração como familiaridade e confidência com Deus. Filho para pai, com o coração aberto. Isso nós vimos na última catequese. Hoje gostaria de salientar, de maneira quase complementar, sublinhar que o bom discernimento exige também o conhecimento de si mesmo. Conhecer a si mesmo. E isso não é fácil. Isso, com efeito, envolve as nossas faculdades humanas, a memória, o intelecto, a vontade, afetos. Muitas vezes não sabemos discernir, porque não nos conhecemos de modo suficiente. E assim não sabemos o que realmente queremos. Vocês ouviram isso tantas vezes. Mas aquela pessoa, por que não sistema a sua vida? Mas por que não sabe o que quer? A sua vida vai assim, assado. Nem ele sabe o que quer, sem chegar àquele extremo. Mas também a nós acontece isso. Não sabemos muito bem o que queremos. Não nos conhecemos o suficiente. Na base de dúvidas espirituais e crises vocacionais, encontra-se não raro um diálogo insuficiente entre a vida religiosa e a nossa dimensão humana, cognitiva e afetiva. Um autor de espiritualidade observava que muitas dificuldades a respeito do tema do discernimento remetem para problemas de outro tipo, que devem ser reconhecidos e explorados. Assim escreve esse autor. Cheguei à convicção de que o maior obstáculo para o verdadeiro discernimento e para o verdadeiro crescimento na oração não é a natureza intangível de Deus, mas a constatação de que não nos conhecemos suficientemente a nós mesmos e de que nem sequer queremos conhecer-nos como verdadeiramente somos. Quase todos nós escondemos por detrás de uma máscara, não só perante os outros, mas também quando nos olhamos ao espelho. Todos temos a tentação de ser mascarados e também diante de nós mesmos. O esquecimento da presença de Deus na nossa vida anda de mãos dadas com a ignorância sobre nós mesmos. Ignorância sobre as características da nossa personalidade e sobre os nossos desejos mais profundos. Conhecer-se a si próprio não é difícil, mas é cansativo. Implica um paciente trabalho de escavação interior. Requer a capacidade de parar, de desativar o piloto automático, de tomar consciência da nossa maneira de agir, dos sentimentos que nos habitam, dos pensamentos recorrentes
que nos condicionam, muitas vezes sem que saibamos. Exige também que a distinção entre as emoções e as faculdades espirituais. Sinto não é a mesma coisa que estou convencido. Apetece-me não é a mesma coisa que desejo. Assim chegamos a reconhecer que a visão que temos de nós mesmos e da realidade é, às vezes, um pouco deturpada. Compreender isso é uma graça. Com efeito, muitas vezes, pode acontecer que convicções erradas sobre a realidade, baseadas nas experiências do passado, nos influenciem fortemente, limitando a nossa liberdade de apostar naquilo que realmente conta na nossa vida. Vivendo na era da tecnologia, da informática, sabemos como é importante conhecer as passwords para poder entrar nos programas em que se encontram as informações mais pessoais e preciosas. Até a vida espiritual tem as suas passwords. Há palavras que tocam o coração, porque remetem para aquilo que somos mais sensíveis. O tentador, isto é, o diabo, conhece bem essas palavras-chave. E é importante que também nós as conheçamos, para não nos encontrarmos onde não gostaríamos. A tentação não sugere necessariamente coisas más, mas muitas vezes coisas desordenadas, apresentadas com importância excessiva. Desse modo, hipnotiza-nos com a atratividade que tais coisas suscitam em nós. Coisas bonitas, mas ilusórias, que não podem cumprir o que prometem, deixando-nos, no final, com uma sensação de vazio, de tristeza. Aquele sensação de vazio e tristeza é um sinal de que percorremos uma estrada que não era correta e nos desorientou. Podem ser, por exemplo, o título de estudos, a carreira, os relacionamentos, tudo em si louvável, mas em relação ao que, se não formos livres, corremos o risco de nutrir expectativas irreais, como, por exemplo, a confirmação do nosso valor. Você, por exemplo, quando você pensa a um estudo que está fazendo e você pensa somente para se promover, por interesse ou para servir a comunidade? Você pode ver qual é a intencionalidade disso que nós temos. Desse mal-entendido, derivam com frequência os maiores sofrimentos, dado que nada disso pode ser a garantia da nossa dignidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante conhecer-se, conhecer as passwords do nosso coração, aquilo a que somos mais sensíveis, para nos proteger de quem se apresenta com palavras persuasivas para nos manipular, mas também para reconhecer o que é realmente importante para nós, distinguindo-o das modas do momento ou de slogans vistosos e superficiais. Tantas vezes, aquilo que se diz num programa de televisão, com aquela publicidade que se faz, nos toca o coração e nos faz ir daquele lado. Estejam atentos. Estou livre? Eu sou livre? Ou me deixo andar pelos sentimentos do momento ou das provocações do momento? Uma ajuda para isso é o exame de consciência. Eu não falo do exame de consciência que todos nós fazemos quando vamos à confissão. Não. Esse é um pecado disso, daquilo. Exame de consciência é algo geral do dia, daquilo que ocorreu no meu coração neste dia. Passaram-se tantas coisas, mas quais? Por quê? O que deixaram
no coração. Fazer o exame de consciência, ou seja, o bom hábito de reler com calma o que acontece no nosso dia, aprendendo a observar nas avaliações e escolhas aquilo a que damos mais importância, o que procuramos e por quê, e o que afinal encontramos. Sobretudo aprendendo a reconhecer o que sacia o coração. O que sacia o coração? Pois somente o Senhor nos pode dar a confirmação de quanto valemos. Diz-nos isso todos os dias da cruz. Morreu por nós, para nos mostrar quão preciosos somos a seus olhos. Não há obstáculo nem fracasso que possa impedir o seu terno abraço. O exame de consciência ajuda tanto, porque assim vemos que o nosso coração não é uma estrada que passa tudo e não sabemos. Não. Ver aquilo que ocorreu hoje, o que me fez reagir, o que me deixou triste, alegre. Eu fiz mal a alguém, mas ver o percurso dos sentimentos, da atração do meu coração durante o dia que passou. Não se esqueçam, nos dias atrás falamos da oração e hoje falamos da consciência de si mesmo. A oração e o conhecimento de nós mesmos permitem-nos de crescer na liberdade. Isso é para crescer na liberdade. São elementos básicos da existência cristã. Elementos preciosos para encontrar o próprio lugar na vida. Muito obrigado.